Salve, salve! Sou o professor Ricardo Vessosa e esse é o primeiro vídeo relacionado à disciplina ou ao assunto Teorias da Administração. Beleza? Então a gente vai conversar aí sobre esse universo enorme de como começou a administração, quem foram as pessoas, né, que propuseram as ideias, quais foram essas ideias, né? Deixo, né, os meus contatos aí, caso você queira baixar esse material, pegar esse material que eu estou apresentando aí também, em PDF ou em slide, se você é professor. Então, estou no Facebook, eu tenho um blog específico onde eu trato também, né, de questões relacionadas à administração, posto dicas de livro, de filme, né, textos autorais, estudos de caso que eu encontro nos livros, tudo para poder fortalecer, né, essa ideia do aprendizado, né? Sou professor, então como professor, né, eu quero também que os meus colegas possam aprender melhor, e para os alunos, obviamente, se você está querendo entender melhor, né, o universo da administração, para que você possa realmente, né, se aperfeiçoar, entender, né, com clareza isso aí, tá? Esse assunto que a gente vai começar a conversar. E também deixo o meu e-mail, né, já que eu falei do material, né, se você quiser pegar esse material, né, ter esse material que eu estou apresentando, né, sinta-se à vontade, beleza? Então vamos nessa. O que é que a gente vai ver ao longo do vídeo? Definição de administração. Então, antes de falar dos teóricos, eu gosto de apresentar o que é administração hoje, falar das atividades fim e também das atividades meio, tá bom? E como elas se relacionam, como é que a gente pode entender elas no dia a dia. Falar das funções básicas da administração, certo? Que aí eu bolei um nomezinho aí, POCA, né? Vou explicar mais para você, mas a POCA é um refinamento, né, das funções propostas por Fayol. À medida que a gente for conversando, eu vou mostrar para você que Henri Fayol foi um dos caras que desenvolveu o pensamento, né, sobre a administração, e ele pensou as funções da administração. E aí, ao longo do tempo, a gente teve um refinamento, digamos assim, dessas funções, né, para os dias que nós nos encontramos, certo? E, por fim, eu vou comentar um pouco do contexto histórico da administração, né? Se você quiser se aprofundar, ver questão de civilização, teóricos, tem alguns autores que falam mais das ideias dos autores, tem outros autores, por sua vez, que já envolvem civilizações de uma maneira mais abrangente. Então eu vou optar por essa segunda linha de raciocínio, vou pegar algumas civilizações, a maneira como elas pensaram um pouco aí relacionado à administração, até chegar no marco, né, que a gente pode dizer que é a Revolução Industrial, que foi a Revolução Industrial. Beleza? Então, vamos passo a passo aí, só para você poder se orientar e a gente poder, né, ter clareza, né, em relação às informações. Beleza? Então, vamos nessa. Primeiro ponto, né, gosto muito de trazer essa ideia de como a gente pode entender uma área. Então, definir uma área não é necessariamente limitar essa área. Definir uma área é entender os princípios básicos que orientam, né, os profissionais dessa área, né, e, consequentemente, o nosso entendimento. Tá? A administração é um processo contínuo e sistêmico, ou seja, eu vou sempre estar pensando, um processo que nunca para, certo? Seja na nossa vida pessoal, a partir do momento que a gente tem uma rotina de vida. E a administração também é sistêmico, né? Um processo sistêmico, né? Ao pensar a administração, eu preciso olhar em todas as variáveis, né, que influenciam nesse processo de administrar, né? E seja fatores positivos, seja fatores negativos, certo? Né? Além disso, que envolve uma série de atividades impulsionadoras como planejar, organizar, liderar e controlar recursos e competências para alcançar metas e objetivos. Né? Perceba aí que a definição que eu trago, e da Alberto Chiavenato, é uma das referências também aqui no Brasil, controlar, né,
Planejar, organizar, liderar e controlar, então são atividades que a gente vai conversar sobre elas. Eu vou fazer tudo isso relacionado a quê? A recursos e a competências. Então, aos bens materiais, né, ao que a empresa tem e também relacionado a pessoas. Então, eu vou planejar, organizar, liderar, controlar e a gente vai ver mais na frente. Avaliar também recursos e competências para que essa organização, essa linha de pensamento de juntar tudo, possa me direcionar, né, para alcançar as minhas metas e os meus objetivos. Tá bom? Continuando. A administração implica em fixar objetivos. Então, para que você possa entender que toda vez que você pensar em administração, você precisa ter em mente qual é teu objetivo ou quais são os teus objetivos, certo? Que você pretende alcançar. Além disso, a administração envolve a tomada de decisão inevitável, né? Dentro de casa, numa comunidade, né? Numa pequena empresa, numa grande empresa, sempre vai haver o processo de tomada de decisão, de analisar, né, os fatores que influenciam positivamente e negativamente, para aí sim a gente buscar sempre a melhor decisão ou as melhores decisões, para que a gente possa ter um resultado esperado, certo? Então está tudo ligado. Fixar objetivos, tomar decisões, esperar os resultados, certo? Não há acaso, né? Não é que a palavra não é nem acaso, mas não há sorte, né? Não deve haver inércia. É um processo gradativo. Eu preciso fixar objetivos. Para que esses objetivos possam ser alcançados, eu preciso tomar decisões, obviamente analisando uma série de fatores, para que a partir daí eu possa realmente ter os resultados que eu, né, almejo aí. Tá bom? Mais uma definição. Administrar é obter resultados por meio de pessoas. É um ponto principal e chave dos dias de hoje, que a empresa ela pode ter tecnologia de ponta, pode ter a melhor estrutura, infraestrutura, mas se ela não perceber o valor das pessoas, né, a capacidade de contribuição que as pessoas têm, essa estrutura, essa tecnologia, talvez esse dinheiro, não vai adiantar muito. Certo? Então, administrar é obter resultados por meio de pessoas, ou seja, é o ato de trabalhar com pessoas para realizar os objetivos da organização e também dos seus membros. O administrador e a administradora é aquele ou aquela que conduz um grupo de pessoas. Então, você não vai trabalhar sozinho, certo? Em algum momento você vai precisar trabalhar com as pessoas. E como você faz isso? Certo? Mário Sérgio Cortella coloca uma ideia de que existe uma premissa do gostar universal. A gente precisa gostar de todo mundo. Não, a gente não precisa necessariamente gostar de todo mundo. A gente precisa respeitar. E dentro dessa ideia de respeito é que a gente vai trabalhar com esse grupo de pessoas, certo? Para que o objetivo seja alcançado. Claro que se você também gostar das pessoas, você como líder, né, ou você como um funcionário, um membro de um grupo, ou até melhor, membro de uma equipe, né, as coisas vão fluir muito mais facilmente. Tá? A essência do papel do administrador é obter resultados pelo desempenho da equipe que ele lidera. Né? E aí eu estou enfatizando, orientando e dialogando. Líder é diferente de chefe. Beleza? Tendência é que o chefe ele foque muito nas tarefas. Tá? O líder ele foca nas tarefas e nas pessoas. Né? E a forma dele fazer isso é buscando orientar, buscando dialogar. Tá? Exige muito mais do indivíduo que está em cargo de gestão ter perfil de liderança, de líder, do que de chefe. Mas o resultado a médio e longo prazo é muito mais, né, satisfatório do que se o indivíduo, né, tivesse um perfil de chefe, um cargo de gestão,
onde o foco basicamente é curto prazo. A gente precisa trabalhar esse horizonte aí de curto, médio e longo prazo. Beleza? Portanto, o administrador depende de terceiros para alcançar seus objetivos, né, e de seu grupo. Então, esses terceiros aí, né, claro, se referem a pessoas além do grupo de trabalho, né, e também as pessoas do grupo de trabalho, ou da equipe de trabalho. Ele deve, portanto, ter condição de saber lidar com os membros de sua equipe, né, e tomar decisões também em nome dessa equipe. Então, se essa pessoa, né, que está administrando, que está liderando, né, entender essa responsabilidade, né, eu vou trabalhar com muito mais atenção, né, porque eu vou perceber o valor da opinião das pessoas, as informações que elas vão trazer, para que dentro dessa tomada de decisão que precisa ser realizada, como eu vou fazer isso, né, buscando ter o máximo de informações possíveis e informações de qualidade para que eu possa atingir o resultado, né, um bom resultado. Tá? Uma outra definição aí, e essa particularmente eu gosto muito de trazer, porque ela é uma percepção que talvez algumas pessoas não tenham muito, certo? Vamos lá. Administrar é um processo técnico e político de gerenciar recursos e de liderar pessoas em busca de objetivos organizacionais e sociais. Então, a ideia de processo, conjunto de tarefas aí, é um conjunto de ações, né, de caráter técnico. Então, eu preciso saber questões, por exemplo, de recursos humanos, eu preciso saber questões técnicas, né, de contabilidade, eu preciso saber questões técnicas de logística, né? Aí tem um linguajar próprio, tem ações próprias, certo? Então, eu preciso entender que administrar é isso, tem a parte técnica, de eu entender com profundidade, né, assuntos relacionados a uma determinada área ou subsistema da administração. Eu penso a administração como um sistema grande e que dentro desse sistema grande aí tem a logística, tem os recursos humanos, tem as finanças, enfim, tá? E, além de ser um processo técnico, é também um processo político. Só que o problema no Brasil é que a gente entende, né, a palavra política como uma política partidária, que é uma forma de entender. A política aqui mencionada é uma política onde o administrador ou a administradora vai ter que se relacionar e buscar se relacionar bem com os outros setores, né? Justamente visualizando o bem-estar da sua área, não só amanhã, né, mas ano que vem, daqui a 3 anos. Então, esse horizonte de tempo que eu falei para você, curto, médio e longo prazo, ele precisa também estar fixado na cabeça do gestor para que ele possa entender que, não, meu papel aqui é administrar não só para amanhã. Eu preciso que essa tarefa, né, esse processo seja finalizado hoje. Beleza, então vai me trazer uma segurança agora. Mas como eu posso visualizar o futuro, né, esse futuro aí estando no médio e no longo prazo? Então, pense, né, que administrar é um processo técnico, específico, e é um processo político, né, de abertura e diálogo, né, com outras pessoas, de relacionamento com outras pessoas. E isso vai te proporcionar o alcance dos objetivos organizacionais, né, o que a organização planejou no seu nível estratégico, né, lembrando que toda empresa, a gente vai entrar nesse ponto também, tem 3 níveis, basicamente, estratégico, tático e operacional. E aí o nível estratégico vai pensar a empresa para o futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, talvez. Certo? Então, a partir desse processo técnico e político, a empresa consegue atingir os seus objetivos e as pessoas também, porque vão fazer o seu trabalho, vão conseguir alcançar seus resultados, vão ter uma remuneração, quem sabe aí, né, proporcional ao trabalho executado. Tá bom? Complementando, administrar um processo contínuo, já falei, certo? E a ideia do processo contínuo a gente nunca deixa de fazer. Certo? A partir do momento que você tiver consciência
de que a administração é um processo, né, que a gente conscientemente ou inconscientemente nós vamos fazer, né, você pode trabalhar para que esse processo deixe de ser inconsciente e passe a ser consciente. Que você possa ter a dimensão de fato, né, do que precisa ser feito, das decisões que podem, precisam ser tomadas. Certo? E falando de decisão, está aí. Ó. Administrar é um processo contínuo de tomadas de decisões estruturadas e não estruturadas, por meio de planejamento, organização, direção, coordenação e controle, visando o alcance dos objetivos organizacionais e sociais. Decisões estruturadas, decisões pensadas, né, onde eu tenho tempo para poder analisar, né, só que nesse universo da administração nem sempre a gente consegue ter tempo suficiente para analisar o que precisa ser analisado, informações, gráficos, variáveis. A gente também vai ter decisões, né, que precisam ser tomadas, mas diante da urgência. Então, se eu estou vendo um incêndio acontecer, eu não vou parar para discutir um incêndio. Eu preciso tomar uma decisão. Né? Essas decisões não estruturadas, às vezes, elas têm como fundamento o repertório de cada indivíduo. Né? O que é que esses indivíduos viram em filmes, em procedimentos, em treinamentos, e a partir daí, mesmo não tendo uma orientação 100% adequada, existe uma maneira de proceder, um modus operandi para atuar. Tá bom? Vamos seguir. E aí eu entro, após deixar claro como a gente pode entender melhor a definição de administração, envolvendo aí processo técnico-político, processo de tomada de decisão, envolve pessoas, eu preciso fixar objetivos, né? Na área da administração e em qualquer área, eu tenho atividades fim e tenho atividades meio, tá? E o que é que são, né? O que é cada uma dessas atividades aí? Então vamos primeiro para as atividades fim. São aquelas vinculadas diretamente ao carro-chefe da empresa. Aquilo que é principal, fundamental a empresa fazer, certo? Então, se eu tenho uma empresa de educação, uma faculdade, por exemplo, ou um curso técnico, ou uma escola, né? Essa atividade fim dessa escola, dessa faculdade, desse curso técnico, vai ser a educação, certo? Inevitavelmente. Então, a escola precisa, né, ter professores, a escola, né, a faculdade, curso técnico precisa de professores, porque o papel fundamental é educação, certo? E aí eu deixo um outro exemplo. Uma empresa comercial, ou em uma empresa comercial, as atividades do departamento comercial podem ser classificadas como finalísticas, por manterem uma relação direta com a razão de ser da organização. Então, uma empresa que lida, né, uma empresa do setor comercial, então o carro-chefe é ter pessoas que possam trabalhar diretamente com isso, certo? Então, fixe aí na mente. Atividades fins são aquelas atividades, ou é aquela atividade, né, que é a essência de uma empresa, tá bom? Atividades meio, que a gente também pode dar o nome de atividades de apoio. Então, se eu tenho uma atividade principal, eu posso ter mais de uma atividade principal, mas geralmente é uma atividade principal, certo? Que recebe o apoio de outras tantas atividades. Beleza? Então, as atividades meio, também entendidas como atividades de apoio, são aquelas que dão suporte ao desenvolvimento das atividades fim. Então, no meu primeiro exemplo, que não está aí, eu falei que uma escola, um curso técnico ou uma faculdade, atividade fim é educação. Então, eu preciso de professores para que essa atividade possa ocorrer bem. Tá? Mas para que esses professores possam ter toda uma estrutura, né, para trabalhar, eu preciso de várias outras áreas aí envolvidas. Eu preciso da coordenação, eu preciso do departamento pessoal, eu preciso de segurança, né?
para a estrutura física. Então é um conjunto de áreas aí para que aquela atividade principal, né, possa, ou atividade fim, ela possa, né, focar naquilo que é próprio dela. Porque senão os profissionais da atividade fim, no caso aí os professores, começam a se preocupar com outras questões que não são necessariamente, né, da responsabilidade deles ou delas. Entende? E aí, se eu pegar o exemplo aí, né, de uma empresa comercial, né, as atividades contábeis servem de apoio para o desenvolvimento das atividades comerciais, né, conforme eu comentei no exemplo aí. Não só no exemplo onde eu envolvi a faculdade, o curso técnico em escola, como também no exemplo que está aí, né, na imagem. Beleza? Então, esse primeiro momento é um primeiro momento onde, além da apresentação, da definição ou da compreensão do que seja administração, eu vou mostrar para você por que é importante a gente diferenciar isso aí. Tá? Porque no segundo vídeo, onde eu vou trazer, de fato, começar a apresentar, né, as teorias, de fato, relacionadas à administração, né, uma das formas, um dos pensadores começou a estruturar quais eram as áreas de uma empresa. Né? E a gente sabe que tem uma área, não é uma área que seja mais importante, é que a base daquela empresa existir passa pelaquela atividade. Né? Só que aquela atividade ela não vai existir só. Ela precisa de todo um suporte para funcionar bem, né? E, consequentemente, conseguir atrair e fidelizar os clientes. Tá bom? Então vamos lá. Falamos da definição de administração, atividades fim e atividades meio. E agora eu vou apresentar as funções da administração, certo? Essa visão das funções da administração que eu vou apresentar agora para você é uma visão refinada do que foi apresentado pelo Fayol. Fayol ele pensou 3 grandes pontos importantes para a administração, né? E um deles foi as funções, né, da administração. Os outros 2 foram, para um administrador exercer o seu papel bem, né, ele propôs 14 princípios e ele pensou um esboço que seria um organograma hoje. Mas mais para frente eu vou conversar, certo? Então essas funções que eu vou apresentar para você agora é um refinamento da ideia do Fayol, ou seja, é um melhoramento. Ele pensou as funções da administração para o contexto que ele estava, então isso aí era século XX, né, primeira metade aí do século XX, e hoje, claro, a gente precisa entender como, né, a gente pode fazer adaptação, melhoramento disso aí. E aí, brincando, né, pensando na verdade, inicialmente, como é que eu posso apresentar essas funções de uma maneira mais prática? Como eu posso fazer isso? E aí me veio a ideia, né, toda vez que eu vi algumas pessoas falando pipoca, algumas pessoas parecem que tinham preguiça de falar e polca, dá uma polca aí. E aí quando eu fui olhar a forma de escrever com as funções da administração, eu digo, opa, tá aí, certo? Então a administração é o processo de tomada de decisão ou de decisões sobre objetivos e a utilização de recursos. Para poder fazer isso bem aí, a gente tem 5 funções, beleza? 5 funções. Planejar, organizar, controlar, avaliar, só que coordenando tudo isso a gente tem liderar, certo? Então vamos começar pela função de planejamento. O que é que eu vou fazer para cada uma dessas funções? Eu vou colocar alguns tópicos para você poder entender, beleza, o que é que eu faço no planejamento. Aí eu planejo. Sério? Não, né, pai? Claro que não. Claro que não, você vai entender somente que no planejamento você planeja. Mas o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou definir, né? Tem alguma coisa para fazer? Então, para cada uma dessas funções aí, eu vou colocar alguns tópicos para você poder compreender melhor. Certo? Vamos lá. Primeiramente, a função de planejar, o planejamento.
Né? O que é que a gente faz no planejamento? A gente analisa o ambiente interno e externo. Então, o que é que está acontecendo dentro da empresa, o que é que está acontecendo fora da empresa. Então, preciso ter essa leitura, esse entendimento dos dois cenários. Segundo ponto, eu preciso especificar objetivos. Então, você que está me vendo agora, né, no planejamento sem objetivos, tende a fracassar. Conversa jogada fora. As pessoas vão lá conversar, talvez vão analisar um ponto ou outro, mas se não definir objetivos, na hora que eu estou desenvolvendo as outras atividades, eu corro um grande risco de não funcionar do jeito que eu esperava. Tá bom? E, obviamente, planejamento, eu preciso definir as ações para atingir os meus objetivos. Né? Entendendo que uma empresa tem 3 níveis: estratégico, tático e operacional. O nível estratégico vai definir as ações, né? E aí vai repassar para o nível tático. O nível tático vai fazer o seu planejamento com base nesse que recebeu e vai também repassar para o nível operacional. Tá? E aí eu coloco uma frase para poder a gente refletir um pouco mais sobre a importância de cada uma das funções. Então, Sêneca, né, uma frase atribuída, diz o seguinte: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Então a gente precisa saber o que ponto a gente quer chegar para, a partir da definição do objetivo, por isso que é importante, né? A ideia de não saber para onde ir está associada a destino, ao objetivo. Então, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei qual é o meu objetivo, tanto faz como tanto fez. Né? Seja na vida pessoal, na vida profissional, a gente precisa buscar conhecer a empresa para definir um objetivo com mais assertividade. Organizar é a nossa segunda função, é determinar os recursos necessários para atingir os objetivos. O quanto eu vou precisar financeiramente, por exemplo. É definir as tarefas a serem realizadas. E, além disso, é designar responsabilidade. É entender que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade ali. A partir do momento que eu entendo que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, eu vou designar uma tarefa. É como se eu fizesse uma festa de aniversário, simplesmente chamasse as pessoas e dissesse que elas perguntassem se elas pudessem trazer alguma coisa. Né? Não sei você, mas eu já participei de festa de aniversário onde o que trazer era livre. Geralmente o ser humano prefere aquilo que é mais prático. Né? E aquilo que é mais prático muitas vezes é um refrigerante. Né? E aí a festa tinha muito refrigerante e pouca comida. Né? Então a gente precisa definir responsabilidade, chamar a pessoa que, tu vai ser responsável por isso. Consequentemente, já dá uma tarefa para essa pessoa. Né? Vamos lá. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo bem feito. Né? Organização e tempo. O tempo talvez é difícil, né? Mas com organização, você cuidando para fazer uma organização aí bem direitinho, né? Dá para fazer, né, o que precisa ser feito de uma maneira bem organizada. Terceira atividade aí, que é uma atividade ou uma função que coordena as outras atividades de liderar, né, que também alguns autores, né, e o próprio Fayol a gente pode ver também como dirigir. Né? Liderar, como eu já falei, é diferente de ser chefe. Certo? Então eu coloquei 3 pontos aí para você poder entender, sim, mas a função de liderar. Né? Ou a liderança, o que é que faz um líder? Apoia as pessoas na realização das suas atividades. Então, se a pessoa não sabe o que fazer, o papel do líder é chegar, como é que eu posso te ajudar? Não é fazer pela pessoa, ela precisa fazer, até porque o líder também tem suas próprias responsabilidades, tem suas próprias atribuições, mas ele ou ela precisa orientar. Porque simplesmente é fácil simplesmente exigir que a coisa seja feita e dizer, não, toma, te vira.
eu só quero isso feito. Ele precisa dizer também, né, qual é a orientação ou as orientações necessárias para poder fazer melhor. O líder mostra a razão de atingir o objetivo determinado no planejamento. Certo? Complexo de Zequinha. Assistiu? É da época do Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum é uma série aí, eu acho que década de 90, né? Acho que vou chutar que é da década de 90, onde tinha um personagem, Zequinha, com cerca de seus 8 anos, né? Ele estava num grupo de crianças, né, que eram um pouco maiores que ele, e aí quando ele tinha curiosidade de perguntar alguma coisa, sempre dizia, né, as crianças maiores sempre diziam porque sim. Então ele perguntava, um exemplo, por que o céu é azul? Porque sim. Porque a árvore é dessa forma? Porque sim. O líder ele precisa mostrar, né, por que a gente precisa chegar nesse objetivo. Então ter clareza nessa comunicação é fundamental para que a gente tenha, né, a gente consiga mais produtividade do funcionário, do colaborador. Certo? É todo o contexto maior. Então, liderar é observar todo o contexto, ter uma visão sistêmica. Ou seja, não está só presa a um ponto, por mais que esse ponto seja um ponto que está necessitando mais atenção. Mas esse ponto é como se a gente distanciasse do problema ou da situação para ver o que está acontecendo. Ter uma visão ampla das coisas. Tá bom? Frase sobre liderança, né? John Maxwell. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra. E aí eu te pergunto, né, por onde você já passou, por onde você está, essa percepção existia? Ou é o contrário? Né? Ou seja, nas empresas que você passou ou que você está, os líderes de fato entendem que eles têm um poder de influência sobre outras pessoas ou pensam que simplesmente é um cargo? Porque a partir da ideia que eu entendo que existe um gestor, esse gestor ele pode ser classificado como um gestor com perfil de chefe ou um gestor com perfil de líder. Então, meus amigos e minhas amigas, liderança não é um cargo, não é um título, não é na hierarquia, é a influência sobre outra pessoa. Certo? E aí eu te sugiro ler o livro O Monge Executivo, né, que aborda essa questão da liderança, de autoridade e poder de uma forma bem legal. Certo? Tem um livro 1, que é o mais conhecido, e tem um De Volta para o Mosteiro. Vale muito a pena. Quarta função da administração, controlar. O que a gente faz na função controlar é verificar a correta aplicação dos recursos, certo? Se eu planejei que eu ia gastar tanto, vamos ver se está acontecendo do jeito que foi definido no planejamento, né? Que é justamente esse segundo ponto, é examinar o cumprimento dos requisitos planejados. Não só em relação à parte financeira, mas tudo que é ponto-chave ou ponto crítico precisa ser abordado aí. É observar a correta ação das pessoas, né? Porque é aí que o líder pode entrar para poder orientar, né, se a pessoa estiver fazendo errado, para poder a gente voltar para o curso, né, seguido ou definido pelo planejamento. Certo? E a última função, na verdade, antes dela, autocontrole. Esse é o preço da sabedoria. A ideia de que a gente parar para refletir um pouco mais sobre os tipos ou os comportamentos que a gente vai ter, sobre aquilo que a gente vai falar. Quando eu pego essa ideia dessa frase, eu também posso transpor isso para uma empresa a partir do momento que, quando eu consigo seguir o planejamento, muitas vezes eu vou conseguir atingir o objetivo. Isso não quer dizer que o planejamento definido inicialmente vai 100% acontecer do jeito que eu esperava. Né? E a ideia das incertezas.
né, do acaso aí. O planejamento muitas vezes está aberto, está sujeito ao acaso, a incertezas, e aí a gente precisa ter a capacidade para modificar, né, para se adaptar, que é outra palavrinha que o administrador e a administradora precisa entender hoje. Agora sim, a função avaliar. Antes não era comentada a função do avaliar, e muitas vezes a gente tem hoje as redes sociais como um reflexo muito grande de como as pessoas avaliam, né, as postagens. Instagram, Facebook, antigamente no Orkut, né, não sei se no Orkut tinha muito, mas, né, gostar. Muitas vezes a tendência é para gostar de alguma postagem. Não tem necessariamente o dislike ou não gostar, certo? Mas ampliando um pouco isso aí. Avaliar é a comparação dos requisitos especificados e dos resultados obtidos. O que é que eu planejei, o que é que eu consegui, certo? É a análise de causas e efeitos de desvios relativos à qualidade, à quantidade, aos custos e aos prazos. Eu vou verificar, beleza, aconteceu tudo do jeito que eu queria? Aconteceu. Dá para melhorar? Show. Aconteceu tudo do jeito que eu queria? Não. Quais foram os desvios que aconteceram aí? Foram sobre quais pontos? Tem a ver com qualidade, tem a ver com custo, tem a ver com prazo, para a gente poder melhorar. Então, independente se aconteceu tudo bem ou não, eu preciso avaliar. Mesmo aquele planejamento que deu tudo certo, a gente pode melhorar, porque a máxima que se tinha, e é muito aplicada a futebol, pelo menos era, em time que está ganhando não se mexe, hoje pode se mexer sim, porque se meu concorrente está atrás, ele vai ajustar, a equipe, vai ajustar o planejamento dele, as ações dele, para que ele possa, no segundo momento, estar na frente. Então a gente precisa sempre também ter essa ideia de o time que está ganhando hoje, ele vai perceber o que está acontecendo para continuar ganhando, não vai entrar na zona de conforto, não. E avaliar é obter um feedback das pessoas envolvidas, certo? E é esse ponto do feedback, que é um ponto muito crítico, especialmente na cultura brasileira, que a gente não tem facilidade para poder ouvir ou dar um feedback. Quem está ouvindo, muitas vezes, tende a levar para o pessoal, e quem está dando feedback não consegue escolher as palavras, fazer isso de forma para agregar. Muitas vezes o feedback que é dado, ele só vai diminuir a produtividade da pessoa, e em algumas circunstâncias não é nem feedback, então está mais para assédio moral aí, porque é só palavras extremamente inadequadas ditas para uma outra pessoa. Tá bom? Então as 5 funções aí da administração: apocar, planejar, organizar, liderar, controlar e avaliar. Lembrando que essa é uma versão refinada das funções pensadas por Henry Fayol, que é um dos pais da administração, e a gente vai conversar sobre ele no segundo vídeo. E aí eu trago uma frase do Ayrton Senna, que em relação a vários aspectos da administração, ele traz aí, teve ideias bem legais. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Você faz uma coisa bem feita ou não faz. Certo? Então, concordo plenamente. Se você vai se propor a fazer algo, fazer meia boca, fazer mais ou menos, ou não fazer com empenho, com dedicação, é a sua imagem, a construção da sua carreira que você está sendo negligente. Então, vai fazer alguma coisa, desde uma coisa mais simples até uma coisa realmente mais sofisticada, mais complicada, esforço, compromisso, dedicação. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. E aí a gente já entra aí para a parte final do vídeo, onde eu comento um pouco sobre a história da administração. Como eu disse no início do vídeo, não vou me aprofundar em pessoas que pensaram ou que foram importantes direto ou indiretamente. Eu vou ter um olhar mais para as civilizações.
E aí tem uma imagem de uma das pirâmides do Egito, né, uma construção na Grécia, e a Grande Muralha da China. Então, como é que a gente pode visualizar um pouquinho aí a contribuição dessas civilizações? Então, primeiramente, no Egito, as pessoas tinham uma percepção, né, do rio, né, e da regularidade das inundações. Isso começou a levar as pessoas a desenvolver uma mentalidade voltada para o planejamento de longo prazo. Porque o rio enchia, fertilizava as margens, quando as águas baixavam, né, deixava nutrientes naquele solo que era próprio para plantar. Então, olha aí que entendimento de uma situação, né? A construção das pirâmides, que eu mostrei na imagem anterior, envolveu mão de obra, envolveu logística e, obviamente, é a administração pura. Mas como galera naquela época, muitos e muitos e muitos anos atrás, pensou a construção, né, e executou. Foi fácil, foi difícil? Né? Muito provavelmente foi muito mais difícil comparado aos dias de hoje. Mas envolveu a administração. Tá? A gente tem também uma percepção de contribuição da China. Da China. Já no século 24 a.C., os chineses estavam pregando soluções inovadoras em sua administração pública. Por exemplo, o imperador Yao, que teria reinado entre 2350 e 2256 a.C., empregou o princípio da assessoria, onde convidava colaboradores de vários cantos, de vários lugares. Vê que interessante. Falando de administração pública, né, eu vou trazer uma referência também dos gregos, que também contribuíram nessa percepção. Né, já se tinha uma ideia aí, né, de pedir a opinião das pessoas. Então isso não é novo. Né? O problema é que tem empresa ainda hoje que não permite que as pessoas, né, participem, né, dando opiniões da gestão, não participem da gestão. Então dificulta muito a produtividade. Porque se eu tenho ideias, eu quero fazer com que essa ideia possa talvez trazer um resultado positivo para a empresa, mas a minha gestão não permite, ou eu não tenho abertura, ou os dois, para que eu vou ter ideias? Eu vou fazer só o meu. Né? Na China a gente também traz essa referência aí, A Arte da Guerra, né, que é um livro super comentado, e eu vou deixar como referências também, porque o vídeo, né, eu deixo sugestão de filmes e de livros para que você possa potencializar, né, o teu conhecimento, né, dentro da área de administração. Certo? E aí do livro eu trago algumas frases. O verdadeiro método, quando se tem homens sob nossas ordens, consiste em utilizar o avaro e o tolo, o sábio e o corajoso, e em dar a cada um uma responsabilidade adequada. O livro A Arte da Guerra é sensacional porque, obviamente, você faz uma adaptação do cenário de guerra, que é o cenário que o livro propõe, para os dias de hoje. Essa frase, por exemplo, traz a ideia de que eu preciso dar a cada pessoa uma responsabilidade que cabe a ela. Então, eu não vou dar um trabalho analítico para uma pessoa que não consegue fazer análises. Tem outro tipo de trabalho que, com certeza, essa pessoa é capaz de fazer e fazer melhor. Então, não adianta colocar uma atividade para uma pessoa quando ela não vai ter uma performance adequada, um rendimento adequado. Segunda frase: se o inimigo deixa uma porta aberta, precipitemos-nos por ela. Se a gente vê uma abertura aqui, né, para agir, né, sei lá, o meu concorrente não está atendendo bem, né, o consumidor, então eu posso aproveitar essa porta, essa abertura, para poder, né, oferecer um produto ou um serviço de qualidade e atrair esse cliente que não está sendo bem atendido. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Efeito dominó.
Cada vez que eu pego uma oportunidade, vai me gerando sempre mais outra oportunidade, mais outra oportunidade. O efeito dominó. Eu derrubo uma peça e isso vem em sequência. É mais ou menos assim também. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E aí? Essa é emblemática que eu vou deixar para você. Vou deixar para você, certo? A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar, certo? Mas vale a pena a leitura, beleza? É um livro bem curtinho, tem diversas edições. Eu vou deixar uma edição, né, que eu tenho aqui em casa. Vamos lá. E aí a gente faz um passeio mais rápido. Na Grécia a gente teve a percepção de democracia, estratégia, planejamento urbano, raciocínio metódico. No período medieval, né, que vem esse sistema feudal, né, que era mais ou menos a ideia de que existia o senhor feudal, ele tinha terras, e aí deixava que pessoas pudessem morar lá, em contrapartida, né, pedia que essa pessoa que fabricasse, que produzisse alguma coisa, desse parte dessa produção para ele, e ele também, o senhor feudal, tinha um grande castelo. Talvez você já deva ter visto algum filme nesse sentido, né? Muros altos, e aí quando se entra no ambiente tem pequenas casinhas e um castelo que se destaca em relação a todas as outras moradias, né? Um filme retrata um pouco do período medieval. A gente tem aí o Renascimento, movimento estimulado por valores humanistas, né? E aí a gente chega nesse ponto aí da Revolução Industrial. Esse ponto, queridos e queridas, você que me assiste agora, é o ponto onde a gente, de fato, percebe o começo da construção do pensamento para a administração. Né? Porque antes era, vamos fazendo aqui, vamos fazendo. E aí começou-se a perceber que não obtinha, né, nem a empresa, nem os funcionários não obtinham um rendimento adequado. E aí a gente teve uma crescente evolução, mas começou a partir daí da Revolução Industrial, né, que nada mais, nada menos foi a substituição do trabalho do homem, do artesão, que fazia manualmente, né, algum trabalho, né, um móvel, uma roupa, uma pintura, para um sistema automático, né, que veio através das máquinas. Então a máquina substituiu o trabalho do homem, acelerou a produção. Então, a gente tem aí também produção em massa, né, produção em escala. Se algo demorava, sei lá, 2 meses para ser produzido, né, questão talvez até de horas, né, era produzido. Né? Tudo também começou aí na Revolução Industrial. Certo? E o que a gente vai estudar aí para a aula 2, né, são esses 2 caras aí. A abordagem inicial da administração. A gente tem aí a administração científica, que foi pensada inicialmente, estruturada por Taylor, vamos chamar aí na brodagem, muitas vezes esses são os nomes mais conhecidos. Então Taylor, né, pensou a administração científica, então a ênfase dele foi nas tarefas. A experiência do Taylor foi de operário, né, então ele acompanhou muitos operários, não é que ele foi operário, ele acompanhou muito o trabalho dos operários. E aí ele começou a estruturar a administração, a teoria da administração científica, voltada para os operários, como eles poderiam trabalhar melhor, certo? E o Fayol pensou a teoria clássica, que enfatizou a estrutura da empresa. Como gestor, a pessoa que está lá em cima, ele pode pensar melhor a empresa. Tá bom? E aí eu deixo, para a gente poder finalizar, ou começar a finalizar, sugestões de livros, né? Como eu disse, A Arte da Guerra. Esse autor, André Bueno, segundo as informações do livro, ele traduziu diretamente do chinês ou do mandarim, certo? Tem outros livros que são traduções da tradução. Então, livros, A Arte da Guerra, né, teve tradução
pro inglês, pro francês, e aí autores brasileiros traduziram a tradução, né? O que o autor coloca é que essa tradução que ele faz é uma tradução mais fiel à obra original, certo? Vale a pena também. Qual é a tua obra? É um livro muito legal do Mário Sérgio Cortella, um autor que eu particularmente gosto muito. Ele fala sobre gestão, liderança e ética. E José Luiz Tejon Guerreiros Não Nasce Prontos. Cheio de provocações esse último livro aí. Tá bom? Sugestões de filmes que envolvem administração, né? 2 sobre Wall Street, Poder e Cobiça, Wall Street, O Dinheiro Nunca Morre, O Diabo Veste Prada, super clássico, né? A Rede Social, a história do Facebook, né? Retrata pelo menos uma visão da história do Facebook, e Perdido em Marte, que a gente tem aí a história de um astronauta que foi deixado involuntariamente, com Matt Damon, deixado em Marte, e ele teve que se virar até a equipe dele voltar, né? Então vale a pena pensar também, apesar do tom fictício aí, a proposta fictícia do filme, mas vale a pena porque o cara teve que se virar, né? Literalmente a administração da veia, claro, do jeito dele, com as informações que ele tinha, mas era fundamental aí entender isso aí. E para a gente poder terminar, de fato, deixo uma frase para a gente poder refletir. Ser inteligente é usar o silêncio para não entrar em brigas desnecessárias. Tá bom? Então, gratidão, né, se você conseguiu assistir aqui. Eu vou procurar deixar detalhados os pontos, né, aqui na descrição do vídeo, né, se você está procurando só um ponto, né, ou, né, a tal tempo você encontra tal ponto, certo? Vou deixar novamente meu e-mail aqui embaixo. Então, gratidão por você ter me assistido, parte ou todo, certo? Fica bem e até uma próxima oportunidade. Grande abraço!